Meus irmãos, existe um tipo de fé que só nasce quando tudo parece estar desmoronando. É fácil dizer que confiamos em Deus quando a vida está tranquila, quando os dias são leves e o coração está em paz. Mas a verdadeira fé aparece quando a alma está cansada, quando as orações parecem não ultrapassar o teto, e quando o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer palavra. Por isso, não despreze as aflições que você enfrenta hoje. Elas não chegaram para destruir você, mas para revelar quem você está se tornando diante delas. Cada luta, cada noite mal dormida, cada lágrima escondida está produzindo algo invisível dentro da sua alma: perseverança. E a perseverança é o que transforma pessoas frágeis em pessoas maduras, pessoas que aprenderam a permanecer firmes mesmo quando tudo ao redor tenta derrubá-las. Mas existe algo que muitos perdem no meio da caminhada: a sabedoria. Porque sofrer sem entender pode endurecer o coração. Por isso, Deus nos convida a pedir direção. Ele não rejeita quem pede ajuda. Ele não humilha quem chega quebrado. Deus dá sabedoria aos que reconhecem que não conseguem caminhar sozinhos, porém é preciso pedir com fé, não uma fé perfeita, mas uma fé sincera, porque aquele que vive dividido entre confiar e desistir se torna como as ondas do mar, levado pelo vento das emoções, perdido entre o medo e a esperança. Feliz é aquele que permanece fiel, mesmo ferido. Feliz é aquele que continua orando, mesmo cansado. Porque depois da prova vem a aprovação, e aquele que vence as batalhas invisíveis da alma receberá algo maior do que qualquer recompensa deste mundo: a vida prometida por Deus aos que permanecem firmes no amor dele. Muitas vezes pensamos que nossas maiores batalhas vêm de fora. Culpamos as pessoas, as circunstâncias, o passado, o mundo. Mas a palavra nos revela algo profundo. A guerra mais perigosa acontece dentro de nós. O ser humano é atraído pelos próprios desejos, pelas próprias fraquezas, pelas vontades escondidas que ninguém vê. E quando alimentamos aquilo que deveria morrer, o pecado começa a crescer silenciosamente dentro da alma. O pecado nunca nasce grande. Ele começa pequeno, quase invisível. Um pensamento alimentado em segredo. Uma escolha errada repetida várias vezes. Uma ferida que virou amargura. Um desejo que tomou o lugar de Deus no coração. E quando isso amadurece, produz morte. Morte da paz, morte da esperança, morte da sensibilidade espiritual. Mas mesmo em meio à nossa fraqueza, Deus continua sendo bom. Tudo o que é perfeito vem dele. Enquanto o mundo muda o tempo inteiro, Deus permanece o mesmo. Ele não muda de humor, não abandona quem ama e não se esquece das promessas que fez. Há pessoas que vivem achando que Deus desistiu delas, mas a verdade é que o amor dele continua alcançando até os lugares mais escuros da nossa alma. Eu lembro dos dias de tristeza, dos momentos em que a solidão parecia me consumir por dentro. Dias em que o coração ficou cansado de lutar. Dias em que a dor parecia maior do que a esperança. Mas existe algo poderoso. Quando tudo parece perdido, a misericórdia de Deus se renova outra vez. Toda manhã é uma nova chance. Toda manhã Deus continua dizendo: eu ainda estou aqui. O Senhor é tudo o que temos. E quando entendemos isso, percebemos que a esperança não está nas pessoas, no dinheiro ou nas circunstâncias. Nossa esperança está naquele que permanece fiel, mesmo quando nós estamos quebrados. Existe uma dor que ninguém vê, a dor de carregar o peso da própria alma. Há momentos em que Deus permite o sofrimento não para nos destruir, mas para nos fazer parar. Porque existem pessoas que só olham para o céu quando a vida as obriga a cair de joelhos. Por isso a palavra diz que é bom aprender a sofrer com paciência desde a juventude. O sofrimento ensina coisas que o conforto jamais conseguiria ensinar. Ele revela quem realmente somos quando tudo nos é tirado. No silêncio das aflições, Deus confronta o nosso orgulho, quebra a nossa autossuficiência e nos lembra que somos totalmente dependentes dele. Quando somos feridos, nossa vontade é revidar. Quando somos humilhados, queremos provar nosso valor. Mas Deus nos ensina outro caminho, o da humildade, o da paciência, o da confiança silenciosa.
porque o Senhor não rejeita ninguém para sempre. Mesmo quando disciplina, ele continua sendo movido por compaixão. O sofrimento nunca foi o prazer de Deus. O coração dele também se entristece ao ver a dor humana. E então chega o momento mais difícil: olhar para dentro de si mesmo, examinar os próprios caminhos, reconhecer os próprios pecados, admitir que muitas vezes nos afastamos de Deus enquanto tentávamos preencher o vazio da alma com coisas passageiras. Por isso precisamos voltar. Voltar com sinceridade. Voltar com o coração quebrantado. Levantar os olhos ao céu e dizer: Senhor, eu pequei, eu me perdi, mas ainda preciso de Ti. E mesmo em meio às lágrimas ainda existe esperança. Porque o Deus que vê rios de lágrimas escorrendo dos nossos olhos é o mesmo Deus que um dia enxugará cada uma delas. Nenhuma dor passa despercebida diante dele. Nenhuma oração é esquecida. E mesmo quando o céu parece silencioso, Deus continua olhando para os que clamam por misericórdia.